Olá, pessoal, mais um sábado. E aí, será que eu vou responder sua pergunta hoje? Bom, temos aqui algumas perguntas muito interessantes que desde já eu quero agradecer por ter nos enviado essas perguntas, as quais elas fazem com que esse quadro exista, tá certo? Mas antes quero te pedir, nos dê um like aí, isso, no nosso vídeo, esse joinha seu é tão bom, e depois compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos lá, a nossa primeira pergunta é da Marília Costa. A pergunta da Marília é a seguinte: Pastor, então os anjos caídos que passam tecnologia para os poderosos da Terra? Você vai ver lá que os sumérios, uma das primeiras civilizações pós-diluviana, eles acharam os resíduos, né, dessa civilização em 40 mil tabletes cuneiformes, né? Você vai ver que eles... Esse aí, ó. Esse aqui é um tablete cuneiforme, tá vendo? Pois é. Eles acharam e lá relatam as descobertas que eles tiveram na época. E eles, com todas as letras, dizem bem claramente: nós recebemos informações, conhecimento daqueles que desceram do céu, chamados por eles de Anunnakis. Nós sabemos que são os anjos. Quando a gente lê o livro de Enoque, lá mostra que aqueles 200 sentinelas compartilharam, né, ciência, tecnologia, informação diversas para os seres humanos, né? E aí você vai ver que hoje ainda Nikola Tesla fala que ele recebeu iluminação, né? Steve Jobs, o próprio Einstein, né? Você vê que tem coisas da ciência que você não consegue achar uma lógica, uma explicação, porque é algo que é sobrenatural. Você vai ver lá, por exemplo, sobre aqueles sensores que são feitos com gases, né? É uma nanotecnologia, uma coisa... Como é que a pessoa descobriu isso? Claro, tem coisas que são os homens mesmo que descobrem, mas muitas informações vêm dos caídos, tá certo? Agora, ela fez outra pergunta aqui. São nefilins que estão presos? Olha só. Os nefilins, tem os nefilins pais e tem os nin-nefilins. Pastor, me dá um texto do texto de Números 13:33. Lá vimos os nefilins, filhos dos nefilins. Em algumas traduções fala assim: lá vimos os gigantes, filhos dos gigantes. Vai. Gigantes, filhos dos gigantes? Você fala assim: lá vimos os americanos, filhos dos americanos. Ninguém vai falar isso. Ali é para distinguir pai de filho. Então, você sabe que os nefilins estão presos, são 200 milhões. 200 milhões. Então, está lá em Apocalipse capítulo 9, tá certo? E os 200 anjos também estão presos. Mas depois do dilúvio, de acordo com Gênesis 6:4, eles têm um grupo de anjos que também coabitaram com as filhas dos homens. Possivelmente seja aqueles 4 anjos que estão presos também lá no rio Eufrates, tá certo? Estes que, como eu vou dizer, que foram gerados e que morreram na espada do povo hebreu, eles ficam vagando sobre a terra atrás de corpos. E vão até para lugares áridos, né? E à procura de paz e descanso, quando eles saem de um corpo. Isso está lá em Mateus capítulo 12, tá certo? Mateus 12 vai mostrar essa questão. Aí me perguntou se eles são híbridos. São híbridos, velho. Eles são seres de 2 dimensões, humano e angelical. São os Greys, discos voadores que aparecem hoje, né? Bom, aí não tem como eu explicar. Os Greys podem ser anjos caídos. Podem ser. Porque são principados dos ares, né? Você vai ver lá que Satanás ele roubou alguns dos carros de Deus. Está lá no Salmo 68, versículo 17. Que os carros de Deus são 20 mil milhares de milhares. Na rebelião ele pode ter levado algum desses carros. E aí, são reptilianos? Bom, não tem como afirmar. Nem se existe os reptilianos, mas se existir, é com certeza que são. Se todo olho verá a glória de Deus ao mesmo tempo, isso não pode acontecer no modelo da Terra bola, e sim no modelo da Terra plana. Ou estou errado? Veja bem, aqui eu quero deixar bem claro. O pessoal fica: pastor, fala sobre Terra plana. Eu não levanto bandeira de Terra plana. Se ele perguntar pessoalmente, eu acredito que a Terra não seja uma bola. Que os 4 cantos da Terra, o Senhor recolherá os salvos dos 4 cantos da terra. Numa bola, onde estão os 4 cantos? As extremidades da terra. Você não tem qualquer extremidade.
Isso é muita questão de ponto de referência, olha. Você vai para um círculo ao outro. Mas não creio que seja também uma tábua. Não creio. Tá certo? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Agora, eu que te faço a pergunta, uai, se a Terra é plana, por que tem sol, por que tem dia e tem noite? Tá vendo? Nesse sentido aí. Mas então era para ter só sol. Tá vendo? Muito pelo contrário, porque no Japão agora não é noite? Aqui agora não é dia? Pois é. Por que agora também não é dia? Ah, você está no centro, tá vendo? Claro, você vai falar comigo da posição do sol. Tá focando num aspecto, no outro aspecto. Mas também poderia falar essa questão. Então, mas eu não creio que a Terra seja uma bola. Já bem claro. Todo olho verá, porque a glória de Deus, ela não... A estrutura física não contém a glória de Deus. Até aqueles que o transpassaram, eles estão no Hades. Aqueles que transpassaram o Senhor estão no Hades. Então, tem olho, né? Todo olho verá. Por exemplo, os anjos que estão presos, tem olhos? Tem. É todo olho. Porque a glória de Deus, ela vai passar pelas estruturas físicas. É um sol, por exemplo. Quando amanhece, você fala assim, amanheceu. Aí na sua casa pode não estar o sol batendo com força, mas a luz do sol chega lá. Mas se você estiver num quarto escuro, fala, não sei se amanheceu, está tudo fechado aqui. Mas a luz de Deus, ela passa as estruturas. Aí todo olho verá. Tá certo? É do Samuel Silva. O que seria as trevas exteriores de Mateus 8:12? Samuel Diniz. Trevas exteriores é possivelmente... A luz é interior, vai ser no período do milênio. É um período de disciplina, essas trevas exteriores aí. De Mateus capítulo 8, versículo 12. Eu acredito que possivelmente vai ser um abismo. Né? No mesmo lugar que é o abismo agora. Ó. Essas trevas exteriores. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vou publicar em breve, tá certo? Trazendo mais detalhes de tipos de disciplina. Porque trevas exteriores não bate com lago de fogo. Porque lago de fogo tem fogo. Fogo tem luz. Aí eu falando sobre essa questão, não vai ser agora quando lançar o vídeo, Samuel. Você vai ver aí. Talvez te dê alguma luz ainda maior. Tá certo? Animais, então, têm alma. Quando morre, tem um lugar no céu? Olha, eu não sei se animal tem lugar no céu. Eu sei que tudo que Deus criou é eterno. Está lá em Eclesiastes. Está lá do versículo 14 até o 20. Tudo que Deus criou é eterno. A alma, gente. A palavra alma é psique no grego. Tem a ver com a personalidade. Claro que eles têm alma. Porque a pessoa chama alma de espírito. Alma é psique. É a personalidade. E toda personalidade, ela tem 3 aspectos. Vontade, intelecto e sentimentos. Tá certo? Agora, se tudo que Deus criou é eterno, com certeza Deus tem um plano. E lá em Eclesiastes, tem um texto aqui que é muito interessante. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês aqui. Ó. Olha esse texto que interessante. Eclesiastes 3,18. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Tá vendo aqui? Fôlego de vida aqui é o espírito. Mas aqui é o fôlego de vida do espírito. Aí veja bem, todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Interessante, hein? Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Aqui o lugar que está falando aqui é o pó da terra, né? Mas será que está falando aqui, ó? Quem sabe se o fôlego de vida dos homens, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os animais para baixo, para a terra? Então veja bem, a gente sabe que tudo que Deus criou é eterno. Deixa eu ver aqui, ó, tem um versículo que faz isso aqui, ó, o 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Os animais é algo que Deus criou? É. Então, durará eternamente? Deus vai ter um propósito com esses animais. Aí agora, eu não vou dizer para você que vai acontecer, eu não sei. Mas esse texto aqui mostra que Deus tem um propósito. E tudo que ele faz durará eternamente. Por exemplo, no milênio vai ter animais. Está lá em Isaías capítulo 11. Não há dúvida nenhuma. Na terra. Né? Então isso é muito amplo. É a pergunta de João Paulo Caetano. Tá certo? Os anjos se apaixonam por humanos, os caídos, mas os anjos obedientes podem ter sentimentos aos humanos? Fernanda de Jesus. Olha só. Aqui a questão toda é a seguinte.
Então, essa relação, ela tem que ser... Como é que eu vou explicar? Essa relação que existe, os anjos do Senhor são guardados agora. Não tem como eu dizer para você se eles vão se apaixonar, porque o Senhor impediu esse contato, né, de homens com anjos, a não ser que ele mande. Por exemplo, você não pode invocar um anjo. Por que você não pode? Por que Deus proíbe a gente de invocar anjos, cultuar anjos? Porque quando você pedir para vir um anjo de Deus, pode vir um anjo das trevas. Eu Bíblia fala que Satanás adquire a forma que lhe é desejada. E por que o Senhor proibiu os anjos também de vir até nós por conta própria? No capítulo 22 de Apocalipse, quando João vê um anjo do Senhor, o que ele faz? Ele vai prostrar e adorar. Aí o que o anjo diz para João? Não faça isso. Então, aqui tem duas questões aqui interessantes. Por que Deus proíbe? Porque o homem tem uma tendência de adorar. E os anjos podem aceitar. Satanás, no exemplo, Satanás quer ser adorado, né, como Deus. Então, para preservar anjos e preservar homens, o Senhor impediu esse contato. Porém, quando tem uma missão e um propósito, o anjo do Senhor vem e comunica para os homens: olha, o Senhor manda dizer isso. E aí, ok. Aí tudo bem. Mas esse contato, essa relação, o Senhor proibiu justamente por causa dessa questão. Um quer adorar e o outro pode querer ser adorado. Não é à toa que a Bíblia chama eles de deuses, os caídos. Os anjos caídos são chamados de deuses. O Senhor é Deus dos deuses. Esses deuses ali referem-se a anjos caídos que levam o povo à idolatria. Tá certo? Gente, terminou aqui as nossas perguntas e respostas. Que perguntas interessantes, hein? Bom, vamos lançar vídeos para estar esclarecendo cada vez mais. Mande as suas perguntas e que Deus te abençoe. Tenha um ótimo sábado e até o próximo vídeo.